Abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Sou do canal da Graça de Deus e estou aqui nesta noite de domingo, 10 de julho, para lhe trazer mais uma mensagem, mais uma pérola da graça de Deus. E hoje eu quero dar o tema a esta mensagem: o homem jamais, nunca, somente ao Pai dos Espíritos. Nós, da graça de Deus, somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós entendemos e compreendemos isso e prestamos a Ele culto racional. Adoramos o Pai em espírito e em verdade. Não somos mais carnais, somos espirituais. E assim nós vamos, a cada dia, crescendo em graça, reinando e triunfando, avançando, crescendo no conhecimento, vivendo aqui assentado com o Pai nas regiões celestiais, entendendo que não somos mais carnais, que somos espirituais e que Ele habita no nosso espírito e testifica que somos seus filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ou outro autor, porque é muito discutido quem escreveu, mas a epístola aos Hebreus tem semelhança com as outras epístolas escritas por Paulo, o apóstolo da graça de Deus. E diz assim: além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. E isso é verdade. Isso é uma realidade. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Nós precisamos entender e compreender isso. Porque temos hoje uma mente espiritual. Não estamos voltados para as coisas desta vida, para as coisas materiais, para as coisas da terra, para as coisas da carne. Os nossos pensamentos são voltados para as coisas dos céus, do alto, como está escrito em Colossenses 3:1, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Como espirituais que somos, temos que ter o Pai dos Espíritos como o nosso Pai, pois somos seus filhos, e os filhos são guiados pelo Pai do Espírito, pelo Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Quem é o Pai dos Espíritos? É Deus, esse Deus único, esse Deus soberano, esse supremo criador, legislador e preservador de tudo e de todas as coisas, que criou os céus, criou a terra, criou tudo que neste mundo há. E nada foge o controle das suas mãos. Esse Deus, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Onipotente. Todo o poder é dele, emana dele. E ele tem o controle. Nada acontece se não for a sua vontade, se não for a permissão de Deus. Então, tudo que acontece é porque Ele permite, é porque Ele quer que aconteça, é porque é a sua vontade. Por isso que Ele é Deus.
Ele é perfeito, é o Todo-Poderoso e soberano. Isto implica que Ele é único e que não há um Deus semelhante a Ele nos céus, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Não há um outro Deus, a não ser somente Ele. Os espirituais, eles têm por Pai o Espírito Santo de Deus, porque são filhos de Deus. Quando carnais éramos, tínhamos os nossos pais, tínhamos que obedecê-los, e assim fazíamos. Quanto mais ao Deus que é Espírito, não faríamos ou não faremos muito mais. Somos, portanto, todos literalmente filhos de Deus, gerados espiritualmente na vida pré-mortal. E como filhos somos guiados, como filhos somos dirigidos. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, no versículo 14, ele diz que os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Muitos que ainda estão nesses lugares, nessas sinagogas, nesses lugares que eles chamam de igrejas, precisam entender e compreender isso. Lá, nesses lugares, eles vivem como servo. É assim que eles dizem. Lá nesses lugares, eles vivem como ovelhas, pois é assim que eles os consideram. Por isso que eles dizem que tem pastor, por isso que eles dizem que tem um líder espiritual, que eles reverenciam e o chamam de Senhor. E esses líderes espirituais dizem para eles que eles têm uma autoridade espiritual sobre a vida de cada um dos frequentadores, ou seja, dos membros desses lugares. Mas os filhos não têm homem como cabeça, não tem o homem como governo humano. Os filhos de Deus, eles têm Deus como Pai. O governo é do Espírito, o senhorio é dele. Então esse Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito nos dá certeza de que em nós há um potencial divino e eterno que nos ajuda a atingir esse potencial. Esse potencial de uma pessoa espiritual. Esse potencial de uma pessoa voltada para as coisas espirituais. Focado em Deus. Vivendo na dependência do Espírito Santo, crendo cada dia que se passa, cada dia que se avança, que o seu entendimento vai cada vez mais se tornando perfeito, porque esse Espírito Santo é quem nos dá essa certeza, essa convicção. É esse Espírito Santo que habita no nosso espírito que nos dá esse potencial. Então, quando passamos a ter a mente iluminada, os olhos espirituais, e que o véu deixou de estar sobre nós, somos espirituais e não somos agora mais carnais. O Espírito está sempre pronto. O Espírito é forte. E esse Espírito que habita no nosso espírito, ele nos une cada vez mais ao Espírito do Senhor. Sendo então nós o santuário, a morada, a habitação do Altíssimo. A sua presença é constante em nós.
Nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas nós somos dele, pertencemos a ele. Ele é o nosso Pai. É ele quem cuida de nós. Ele é o nosso guia. Ele é quem dirige sem reserva as nossas vidas. Nos submetemos à vontade do Pai. Por isso que nós não oramos pedindo, fazendo petições. Como nesses lugares as pessoas fazem. É um tal de pedir isso, é um tal de pedir aquilo. Se comportam como se fosse uma pessoa que mandasse em Deus. Faz isso, faz aquilo, vai fazendo, vai operando, vai libertando, vai salvando. É assim que eles fazem nesses lugares. Mas nós, não. Nós que somos filhos guiados pelo Espírito Santo, nós entendemos que é a sua vontade, que é soberana, que deve permanecer. Por isso que nós fazemos apenas uma oração de gratidão, damos graça a Ele por tudo, não questionamos, é a vontade dEle, e não a nossa vontade, não é o que nós queremos, e sim o que Ele quer. Não é difícil de entender, não é difícil de compreender isso. Já levantamos dizendo: esse dia é o melhor, porque é o melhor que Ele quer para cada um de nós. Ao deitarmos dizemos: vai ser a melhor noite, porque é a melhor noite que Ele quer para cada um de nós. A melhor semana, o melhor mês. Enquanto aqui vivermos, entendemos que Ele quer o melhor para cada um de nós. E assim nós, que andamos por fé, vivemos por fé, não andamos por vista, vamos tomando posse de todas as sortes de bênçãos e vamos avançando, vamos prosseguindo, vamos triunfando, vamos reinando e descansando nele, descansando no Senhor. Meus irmãos, você é filho, mesmo estando nessas sinagogas, você é filho de Deus. Entenda e compreenda isso. Rompa com essas pessoas que se dizem seus líderes. Saia de debaixo dos seus julgos, dos seus preceitos. Busque a vontade de Deus. Busque a vontade do Pai. E assim sendo, você vai crescer também em graça e no conhecimento. Deixe de permanecer algemados nessas sinagogas, nesses lugares, de frequentar esses lugares, de se tornares escravos desse sistema religioso. Deixe de frequentar esses lugares que eles chamam de igrejas. Deus não habita lá. São templos feitos pelas mãos dos homens. Atos 7:48. Você é o templo da habitação de Deus. É no seu espírito que Ele habita. É no seu espírito que Ele fez morada. Você não precisa de cumprir ritos, de cumprir liturgia, de praticar cerimoniais para adorar o Pai, porque Ele é Espírito e é adorado em verdade. Os dias já se chegaram, os dias já vieram, aqueles dias que Ele disse para a mulher samaritana que viria, esses dias já chegaram, em que o Pai é adorado em espírito e em verdade, não é mais no templo, nem nos montes. Você adora Ele em todos os lugares, aonde você estiver, você está adorando o Pai. Você não precisa ir a esses lugares, como eles dizem, aos cultos de adoração. Vou à casa do Pai para adorar o Pai. Como você vai adorar alguém num templo de 4 paredes, se Ele habita em você, se você é o templo da sua habitação? Aonde você vai, Ele está com você. Ele não te deixa nenhum minuto, nenhum instante sequer. São 24 horas.
Enquanto você estiver respirando, o Pai dos Espíritos está com você. Não deixe que esses homens te chamem de servo, porque se você é servo, eles são os seus senhores. Não deixe que eles te chamem de ovelha, que se vocês são ovelhas, eles são os seus pastores. São títulos dados por eles mesmos. Você não é servo, porque servo não tem nenhum direito. Você não é ovelha, você é filho de Deus. E você tem Deus como seu Pai. Você tem Ele como seu único pastor, como único Senhor da sua vida. Então deixe de seguir preceitos dos homens. Não deixe que eles atem fardos pesados sobre você, que imponha julgos sobre você. Porque é isso que acontece nesses lugares. Hoje, domingo, a essas horas, quantos anos eu frequentei esses lugares? Ia para uma tal ou uma suposta adoração, prestar culto a Deus, e lá sentado, cumpria todos os rituais daquela reunião, seguia as liturgias daquelas reuniões, mesmo que não concordasse. Os preceitos, os cerimoniais, o batismo, quando se tem que fazer para entrar para a membresia desses lugares, as ceias que se tomavam em memória de alguém que está vivo, são cerimoniais que lá tinha ou tem que se praticar. E nós fizemos isso durante muitos e muitos anos. Hoje nós estamos aqui, libertos de todos esses preceitos, libertos de todo isso, esse jugo, esses fardos, entendendo que somos o templo da habitação de Deus, que Ele habita em nós, e adoramos então o Pai em espírito e em verdade. Não deixamos de adorá-lo um minuto sequer, estamos sempre focados nele, voltados para Ele, cultuando de forma racional ao Pai dos Espíritos. Aonde nesses lugares se presta culto racional? Aonde nesses lugares se adora o Pai em espírito e em verdade? Mas eles dizem que lá eles praticam, eles fazem essas tais coisas, mas isso não é verdade. Deus está dentro de cada um de nós. Querido, o Evangelho da graça é do Cristo ressuscitado. O Evangelho dentro desses lugares é do Cristo Nazareno. Eles ainda vivem na prática da lei de Moisés, cumprindo rudimentos e cada vez mais criando leis, normas, regulamentos para fazer com que as pessoas se tornem prisioneiras desses lugares, porque eles têm interesse em que as pessoas sejam frequentadoras desses lugares. Ameaçam as pessoas quando elas não dizimam, quando elas erram, segundo eles, elas vão para um inferno criado pela religião, que é o tal lago de fogo, aonde ficará para sempre com um suposto diabo, que é um ser espiritual criado por eles, quando essas coisas não existem. Mas para você entender, para você compreender isso, você precisa abandonar esses lugares, essas sinagogas, e deixar que o Espírito Santo de Deus que habita em você te oriente, te capacite, e você seja dirigido por Ele, e que Ele dirija a sua vida sem reserva. Então, o homem nunca, jamais, somente o Pai dos Espíritos. O poder é dele, a honra, a glória, o domínio, o louvor, a adoração,
Tudo é dele, por ele e para ele. Somente ele, somente ele. Somente Deus, único. Ele disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor a quem quer que seja. Porque nesses lugares, eles tentam dividir a glória de Deus. Eles querem a primazia. Eles querem serem aplaudidos, serem reconhecidos. É isto que acontece nesses lugares. Eles querem ser temidos, querem ter honra. É isso que acontece nesses lugares. E você tem contribuído para que estas coisas aconteçam. E eles têm transformado esses lugares em verdadeiros comércios, aonde eles vivem debaixo de uma benesse, aonde eles alcançam tudo aquilo que eles querem, vivendo uma vida de fartura, às custas das pessoas que trabalham, que saem de madrugada, que suam para ganhar o seu sustento. E você está ali, nesses lugares, alimentando esse sistema perverso e mau, esse sistema religioso. Desperte, reflite, acorde. Livra-se de uma vez por toda de tudo isso. Deixe o Espírito Santo que habita em você agir. Deus está em você. Você é o templo da habitação de Deus. O seu Espírito é a morada dele. Tu és filho de Deus. Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer que você tire o véu de sobre o seu rosto. Deixe de ser guiado por cegos e passe a ser guiado como filho pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Paulo, aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O Pai dos Espíritos. O Pai dos Espíritos, somente Ele. Ele é o nosso Pai. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz